E aí, sou Ana Carolina Ferreira e hoje a conversa é com o Eric Novello. Eric é autor de ficção fantástica com alguns livros já publicados. Destaco Neon Azul, editora Draco, Exorcismo, Amores e uma Dose de Blues, editora Gutenberg, e Ninguém Nasce Herói, editora Seguinte. Esse último é seu trabalho mais conhecido, estando atualmente no top 50 da Amazon em livros de ficção científica para adolescentes. Publicado em 2017, Ninguém Nascerá é uma distopia que se passa num Brasil refém de um governo autoritário e grupos fundamentalistas, que aterrorizam aqueles que julgam como diferentes. Trago uma citação para familiarizar aqueles que não conhecem a obra a entenderem o rumo do nosso bate-papo. Abre aspas. Fundamentalistas tomaram o poder e estão destruindo tudo o que conquistamos nos últimos 30 anos, gritando por aí que são cidadãos de bem quando pregam a morte, o retrocesso, a xenofobia, a exploração dos mais pobres. Agridem pessoas por causa da cor da sua camisa. Fecha aspas. Bom, Eric, eu li a sua obra ano passado e eu logo queria poder te perguntar, ter a oportunidade de te perguntar, como é que uma obra de 2000 escrita em 2015, 2016 conseguiu retratar tão bem o Brasil de 2021? Ah, é fácil, né? A gente estava naquele momento em que as duas maiores forças políticas do país estavam batendo uma de frente contra a outra, assim, e pareciam estar vivendo dentro de uma bolha, né? De um mundo que só elas enxergavam, né? Prevendo futuros que claramente não iam acontecer, assim, né? Eu acho que elas estavam muito confiantes em si mesmas. E tradicionalmente, em outros países, quando isso aconteceu, uma terceira força veio, né? Muito mais conservadora do que essas duas e tomou o poder. Então eu estava com medo de que isso acontecesse aqui e para onde eu olhava, esse medo parecia que estava se realizando, sabe? Então eu peguei, na verdade, uma visão do que eu via acontecer fora do Brasil e trouxe para as minhas piores expectativas aqui de brasileiro. Então minha bola de cristal foi essa, na verdade. E eu acho muito assustador, porque na época que eu li foi quando teve aquela passeata do 300 do Brasil, não sei se você lembra, que eram grupos mascarados que meio que ali ressuscitavam a Ku Klux Klan, e lembra muito a Guarda Branca, que é para quem não assiste, não leu, um grupo fundamentalista que atacava pessoas que se consideravam diferentes, né? Tanto que é o que começa, né, a história justamente porque um personagem estava sendo agredido justamente por essa Guarda Branca. E você falou que era um medo seu, mas como é ver isso se tornando realidade, sabe? Assim, muito do livro, os leitores chegam para mim e falam assim, Eric, tomara que tal coisa nunca aconteça. Ou outros já falam, Eric, nossa, não acredito que a gente chegou aqui. Mas muito do que está lá no livro eu tirava dos jornais, assim, eram notícias que foram me marcando, mas que geralmente a gente passa batido, porque o Brasil é um país muito violento, assim. Você compara nível de estresse e de ansiedade dos nossos jovens com o mesmo, é maior do que o nível de estresse de crianças e adolescentes em países em guerra, por exemplo, né? O Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo, né? Então, a expectativa de vida por aqui é tipo por volta dos 30 anos. Então, foi mais uma questão de pegar um Brasil que eu via como real, nessa guerra civil que a gente vive, e trazer para a literatura. Então, acho que é uma pergunta mais de: será que o Brasil foi se transformando no que está no livro, ou ele já era e a gente o deixava de cantinho, sabe? Sim, eu acho que essa é uma das grandes reflexões que também fica, né, quando você lê o livro. Você trouxe, né, a questão da violência contra pessoas LGBT, mas o seu livro, ele tem uma coisa muito bacana, que ele traz a representatividade LGBT sem ficar atribuindo uma carga de violência, né, para essa população. A história não é uma violência, não é você traz. Como escrever obras? Como você tem essa ideia na cabeça para retratar de forma tão naturalizada, né? Essa é uma questão interessante, porque quando a gente pensa em histórias com minorias, eu acho que às vezes a gente cai muito de botar sabe assim, uma armadura em volta deles. Nada pode acontecer com eles, porque já acontece tanto no mundo real, vamos deixar as histórias só com todo mundo se dando bem até o final, sabe? Vamos trazer algum alívio. Só que, por outro lado, eu estava escrevendo uma distopia, então ficou na minha cabeça como é que eu faço isso, né? Então,
eu quis trazer uma história assim, que embora você leu, você sabe tudo o que acontece lá, ela é uma história de esperança, é uma história de um grupo de amigos se ajudando. Eles entendem uns aos outros, eles o tempo inteiro eles tocam uns aos outros, eles se abraçam, eles se compreendem. Os amigos do chuvisco entendem a questão ao redor dele, né? Toda vez que alguém vai se abrir, o outro está lá para escutar. Então eu pensei em trabalhar muito essa através desse viés do afeto. E quando você enxerga qualquer pessoa, qualquer minoria ou não minoria, através de um olhar de humanização, de um olhar de um afeto, as coisas se desenvolvem, acho que de uma maneira natural. Você não está mais colocando o personagem ali para cumprir uma função, né? Essa é a cota gay do filme, não é mais isso, né? Esse é a mulher negra, né? A chefona mulher negra. Em série, hoje em dia tem muito isso. Então, é só você deixar de instrumentalizar o teu personagem, ele não é uma função, e humanizar o que você está descrevendo. E é muito interessante que você traz muita representatividade, né, nas suas obras. Eu não cheguei a ler os outros, também agora eu sei que você está revisando, né? Isso é um assunto que eu ainda quero tratar um pouquinho, mas eu acho isso muito bacana. Só que em uma das suas newsletters, eu estava dando uma lida, você comenta que você teve um problema com a editora quando você queria publicar o Exorcismo, enfim, eu agora não lembro o nome, é um nome comprido. Mas como é você trazer esse tipo de tema na literatura no Brasil? As editoras são receptivas? Assim, quando eu comecei a publicar, as editoras não eram receptivas nem à fantasia, então isso já era um primeiro bloqueio. Se você pega a literatura que a gente chama de mainstream, né, que é o realismo, embora eles não sejam mainstream, existem muitos autores gays já, então essas histórias já estavam lá, mas você precisava desse disfarce, né, como é que eu vou dizer isso? Esse glacê de alta literatura em volta para isso ser publicado. E quando você vai para uma literatura mais comercial, para uma literatura de entretenimento, começa a ter, peraí, mas isso vai dificultar a venda. Não, mas isso daqui não vai atingir o grande público. Então foram muitas conversas e muitos nãos até eu cair na mão de um editor que falasse, não, beleza, eu não quero podar tuas asas, eu quero é que você solte a sua loucura aí e vá onde você quiser ir. Então, sim, assim, eu tive certas dificuldades até encontrar o meu caminho, assim. Pro Ninguém Nasce Herói já foi um outro esquema, já foi muito mais fácil. Você falou que você escreve fantasia. Por que que você acha que tem tanta resistência com fantasia? Ou tinha, pelo menos? Eu não sei, eu acho que o Brasil é diferente dos nossos vizinhos aqui na América Latina. A gente passou a considerar a nossa tradição literária como realista, assim, né? Machado de Assis, a maioria do que ele escreveu era realista, mas ele não escreveu só coisas realistas, né? Quando você para pensar, a gente tem contos, tem histórias assim que, que, que flertam com a fantasia, que flertam com a ficção científica, com o terror. A gente só escolheu, né? Só escolheu fazer esse recorte e considerar que o realismo era o legal. O resto não era. Então foi criando esse preconceito. Diferente, sei lá, de países que têm um realismo mágico, com uma tradição muito forte, né? Aqui não teve. Não, não entendo muito bem por quê, e a gente demorou um tempo para quebrar. Acho que. Mas está quebrado, isso que importa no final. É verdade. Qual é o seu processo para criar esses universos? Porque de fantasia, vamos falar um pouquinho da sua escrita. Porque assim, Ninguém Nasce Herói, você está criando. Tudo bem que tem um pé na realidade, mas tinha fantasia para a época. O Exorcismo também aí mistura a fantasia urbana, né? Então, quais são suas referências? O que te ajuda a inspirar para criar esses universos tão ricos? Cara, assim, um ponto muito marcante na minha vida foi quando eu descobri Sandman. Acabou de sair o trailer, eu tava aqui meio chorando vendo o trailer. E foi a minha orientadora na faculdade de farmácia, que eu sou farmacêutico. Eu fui fazer estágio no laboratório de farmacobotânica, ela tinha um pôster do Sandman na parede, ela falou, você conhece esse cara aqui? Vou te apresentar uns quadrinhos. Então, para mim, assim, contar histórias era contar histórias com fantasia. A realidade não dava conta de contar as minhas vivências. Quando eu, como um autor gay, ia para um barzinho de noite e eu atravessava uma porta e dentro daquele bar eu encontrava um mundo mágico que não existia na rua
que eu vivia durante o dia, eu estava atravessando o portal mágico, estava atravessando o meu armário de Nárnia, sabe? Então, assim, eu não conseguiria jamais descrever a realidade sem o fantástico. É uma coisa muito natural para mim. É, processar isso de maneira racional seria fazer o contrário. Não, aqui eu preciso me manter só com a realidade, assim. Então, não sei se eu tenho uma explicação, assim, para te dar, porque eu sou isso, sabe? Eu sou isso. Eu começo a escrever, é isso que vai vir. Em algum momento vai ter uma coisa estranha para acontecer, sabe? Uhum. Você falou que você frequentava os barzinhos e quando você fala também do seu próximo livro, A Madrigal, que por enquanto você estava chamando assim, você fala que você se inspirou. O projeto continua? Como tá indo? Assim, eu mudo de nome desses projetos o tempo inteiro, então nunca se fim em nada disso. Uhum, É, eu tava tentando, né, criar Neon Azul, né, foi o primeiro barzinho, assim, que eu criei em torno desse ambiente. Eu tô tentando voltar a ele através de contos agora, para retomar o meu contato com uma fantasia mais adulta, porque o Ninguém Nasce Herói, por ser jovem adulto, reprogramou muito a minha cabeça a escrever de um determinado jeito, a parar ali num certo limite, quando eu estava falando de coisas mais pesadas. E nos textos adultos a gente pode ser mais, né? Pode enfiar o dedo na ferida com mais força, assim. uhum, Então, no momento, eu estou escrevendo esses contos, assim, eu dei uma pausa no romance. Eu falei, não, vamos aos poucos aí para eu me reambientar com esse mundo, entender que fantasia eu quero ter agora, assim, trazer coisas mais da cultura carioca. Então, eu tô rearrumando a casa, sabe? Antes de voltar pro romance. uhum. E você também você também chegou a comentar que você ia revisitar Exorcismo, né? Porque faz tempo, né? Você agora vai retomar os direitos que estava com a editora. Sim, Quais são sim. os planos? Cara, eu quero muito relançar ele, mas eu preciso de um convite de uma editora, de fato, assim, e editoras, de modo geral, preferem lançar textos inéditos, assim. Só que quando você é, tipo, muito estourado de venda, você tá, assim, sabe, bombando lá na lista dos mais vendidos da Veja, aí o pessoal vai atrás do teu catálogo antigo. E como o mundo dos exorcismos é muito trabalhoso, porque é tudo muito, muito diferente, para eu chegar lá eu precisaria de um convite, sabe? Assim, não, você tem Sim. aqui um contrato. Uhum. Mas eu quero dar uma passada geral lá, assim, limpar mais o texto, pegar todo o conhecimento, toda a experiência que eu tenho hoje e levar para aquele livro que eu escrevi e deixar ele mais limpinho, assim. É um mundo que eu gosto demais, assim, se eu tiver a oportunidade eu tô dentro, sem dúvida nenhuma. Que tipo de história você ainda quer contar? Então, eu acho que eu estou muito me perguntando agora o que é uma fantasia urbana brasileira, né? Que tipo, o famoso que legado eu quero deixar para o mundo quando eu não estiver mais aqui, sabe esse papo? Então, eu tenho estudado muito a história do Rio de Janeiro, eu tenho tentado trazer elementos que passam batidos. Por exemplo, eu acho que ninguém pensa muito de que ciganos fazem parte da origem do Rio de Janeiro, que os negros escravizados que vieram para cá, a gente tem muito a cultura iorubá, né, por causa do candomblé, mas muitos dos negros que vieram para cá eram muçulmanos e a gente não vê essas coisas, né? A própria origem da palavra carioca, até se fala muito de uma coisa e a outra. Então eu quero buscar uma fantasia que tenha um DNA meu, assim, que não seja tão derivativa das coisas que eu gostava e que eu li durante muito tempo. Acho que esse é o meu futuro. Uhum. Como você faz essa pesquisa? Porque também o Ninguém Nascerá e você faz uma construção de São Paulo que eu conseguia visualizar e sentir aquela São Paulo, e você é carioca, sabe? Então, qual é esse seu processo de pesquisa? São Paulo é muito legal porque, enfim, eu moro aqui faz um tempo, né? Só que eu nunca me relacionei com a cidade de maneira afetiva, como eu me relaciono com o Rio. Então, meu afeto se dava através das pessoas. Então, eu falei, cara, eu preciso contar, falar a vida dos paulistanos e não de São Paulo, mas eu fui fazendo uma pesquisa para valer, assim, tanto que eu explico muita coisa lá. Na questão do Rio de Janeiro, é comprar uma cacetada de livro. Todo livro que sai sobre a história do Rio, eu vou atrás para ler e mergulhar atrás de artigos científicos, né? A gente tem uma produção muito boa, muito você consegue acesso gratuito na internet, de pesquisa acadêmica, né? A galera que está falando do passado, coisas que ainda não chegaram na literatura, mas quem pesquisa nas suas áreas já tem, assim. Então, tenho tentado me informar bastante, assim, sei lá, de cultura indígena, né?
que grupos a gente tem aqui, né? Quais as peculiaridades de cada um, quais ainda estão, quais já não estão mais na nossa rotina. Sei lá, tudo, eu sou muito curioso, tudo que aparece eu vou atrás. Eu estava aqui lembrando, né? Você escreve já há mais de 10 anos, né? E eu queria saber como você enxerga esse seu processo de desenvolvimento. Assim, a única coisa que não mudou eu sou um autor de personagens, eu sempre começo pelo personagem. Depois que eu descubro quem é meu protagonista, eu começo a criar uma história em volta, vem mais fácil para mim. Às vezes eu crio um personagem jurando que ele vai ser o protagonista e descubro que não, ele vai ser um sidekick e aparece outro mais forte. A parte de fantasia, ela é um pouco mais complicada. Às vezes eu fico batendo muita cabeça, porque assim, o meu processo natural é botar muita fantasia. Só que às vezes eu quero fazer uma coisa mais controlada, às vezes eu quero fazer uma coisa mais, não, isso aqui pode ser adaptado para a TV sem se gastar muito dinheiro. Então eu tenho que lutar com isso. Mas toda vez que eu me perco, eu volto para essa questão do personagem. E aí depois eu volto, tá, mas que cenário é esse? O que, que o Rio de Janeiro tem para me oferecer? Porque não é só uma questão de, ei, vamos fazer fantasia carioca, não é isso. O que, que São Paulo tem para me oferecer? Ele oferece coisas diferentes? Eu acabei de escrever uma noveletinha que se passa no Porto, em Portugal, entre Porto e Vila Nova de Gaia, que a história me levou naturalmente para lá. Então, eu gostaria muito de dizer que eu tenho um total controle sobre isso, eu tenho um método, mas eu não tenho. E você tem alguma coisa que mudaria em alguma das suas obras antigas? Até mesmo Ninguém Nasce Herói, que era uma das suas obras mais famosas, né? Olha, é assim, para mim, obra definitiva, texto definitivo, é o livro que vai estar aqui depois que eu morrer. Então, eu me considero no direito de mudar tudo e revisar tudo quantas vezes for necessário. Se sair uma segunda edição de qualquer um dos meus livros, talvez eu mexa em coisas profundas, assim, eu não tenho vergonha nisso. Gosto muito de música, e na música você tem os remixes, você tem as versões ao vivo, e eu sou muito invejoso com isso e eu quero ter na literatura também. O Ninguém Nasce Herói talvez seja o único livro que eu não mexeria em nada, talvez eu mexeria numa ceninha, assim, mas nos outros eu não abandono os meus livros como os autores fazem, eu estou sempre pensando o que que eu poderia mudar, assim, essa é a minha cabeça. Mas, ó, Ninguém Nasce Herói, você também, de novo, informação que eu peguei na sua newsletter, que eu acompanho ela. Você falou que você hoje acha ele meio careta, embora na época você estava um pouco inseguro. Por que que você acha o livro careta? Porque eu tinha medo da recepção que o público e as editoras iam ter, na época, por ser um livro repleto de minorias. Então, se você pega o Exorcismos, é um personagem que você começa o livro entendendo que ele é heterossexual e você descobre que ele é bissexual. Então, tem um truque aí. No Ninguém é Herói, eu falei, cara, eu vou enfiar o pé na jaca, eu quero que saibam tudo desde o início e se não vender, azar. Então, para mim, escrever o Ninguém Nasce Herói foi um processo de combater todos esses medos de não conseguir editora, de não ter público. Por isso que eu digo que hoje ele é careta, porque se eu pudesse reescrever ele, eu acho que eu iria com muito mais profundidade, eu teria outros personagens muito mais diversos ali, sabe? Eu acho que a minha cabeça em questões de diversidade agora está num ponto muito mais evoluído. Sim. Ó, eu tô vendo aqui, eu acho que já deu tempo. Eu queria te agradecer mais uma vez. Fica mais um pouquinho, que é pra gente conversar rapidinho. Mas eu queria agradecer. Meu nome é Ana Carolina. Essa foi uma entrevista para disciplina de entrevista e ministrada pelo professor Marcos Cripa. Muito obrigada.